O cancro do intestino é outro dos tipos de cancro com elevada frequência na população portuguesa e também na população mundial. O cancro do intestino afeta mais de 7.000 indivíduos por ano em Portugal e desses há uma probabilidade de 50% de que as pessoas venham a ter uma mortalidade associada a este tipo de cancro. Isto quer dizer que, sensivelmente, por ano morrem em Portugal 3.500 pessoas por cancro do intestino e isso faz com que diariamente podemos extrapolar essa estimativa para uma quantificação diária de que 10 pessoas por dia morrem de cancro do intestino em Portugal. Como é que podemos evitar isto? Como é que podemos evitar que exista mortalidade associada a este tipo de doença e como é que podemos evitar que um grande número de pessoas estejam a ser submetidas a tratamentos debilitantes, como a quimioterapia e a cirurgias que têm que remover partes do intestino? Como é que podemos evitar que isso aconteça no caso do cancro do intestino? Ora, o cancro do intestino tem um método de rastreio que nem sempre é confortável para as pessoas. O teste de rastreio com melhor performance para este tipo de cancro é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame endoscópico que envolve a introdução de uma sonda pelo ânus e que envolve a visualização do intestino através dessa sonda. Essa visualização tem como objetivo procurar lesões, cancros ou lesões precursoras como os pólipos e fazer a sua remoção do intestino antes que exista progressão. Ora, como devem calcular, este tipo de exame, pelo seu procedimento e pela sua natureza, tem uma aceitação relativamente baixa por parte das pessoas. De facto, em Portugal, apenas 17% das pessoas realizou este exame alguma vez na sua vida. Isto faz com que, realmente, o nosso potencial de detecção precoce da doença esteja a ser limitado pelo facto da aceitação das pessoas para este tipo de teste não ser grande. A boa notícia relativamente a este tipo de doença é que ela, se for detectada em estadios precoces, a sua taxa de cura é muito elevada. Quer dizer que se a doença for detectada logo no estadio 1, a probabilidade de cura é de 90%. Ao fim de 6 anos, 90% dos doentes ainda estão vivos se tiverem sido diagnosticados no estadio 1. Mas, em contraste, quando os doentes são diagnosticados no estadio 4, ao fim de 6 anos já não está nenhum vivo. E ao fim de, sei lá, 1 ano e meio, há uma sobrevida de 25%. Portanto, estamos a falar de um tipo de cancro realmente agressivo que pode constituir uma ameaça à vida das pessoas. Reconhecendo isto, na Infogene procuramos um método para a detecção precoce do cancro do intestino com características não invasivas. E, de facto, existem, e nós participamos em diversos estudos em que se procuraram biomarcadores deste tipo de cancro que se constituem moléculas que são libertadas pelas células tumorais para a corrente sanguínea. E, através desses estudos, nós identificamos biomarcadores que estão presentes na corrente sanguínea de doentes que têm cancro do intestino. A biologia descobriu, há relativamente pouco tempo, que as células têm ADN no seu núcleo, mas descobriu-se desde há alguns anos que as células, ao morrerem, libertam partes do DNA para a circulação. E às vezes nós temos a ideia que a morte celular é assim uma coisa anormal, mas nos nossos tecidos já há renovação celular permanente. Portanto, há a morte celular que é normal, há a renovação dos epitélios
que é normal. Para além disso, há condições biológicas, nomeadamente o desenvolvimento embrionário, que também envolvem morte celular. E é, por exemplo, com base nisso que se faz hoje em dia um teste de identificação do sexo do bebê através de uma análise ao sangue da mãe. Okay? É só para ilustrar que realmente esta biologia existe e nós hoje em dia fazemos uso dela para este efeito, para detectar traços de DNA das células tumorais na corrente sanguínea. E foi esse estudo que se fez e que deu origem à identificação de uma alteração genética num gene chamado septina 9, que é frequente em doentes com cancro do intestino. Esses biomarcadores são então utilizados como base para um teste de detecção precoce do cancro do intestino, que é realizado então numa simples análise ao sangue. Isto significa que durante o procedimento de rotina de análises clínicas, qualquer pessoa pode obter, juntamente com a amostra de sangue utilizada para outras determinações regulares, como a glicémia, como o PSA, uma amostra desse sangue pode ser utilizada para fazer também um teste de detecção precoce do cancro do intestino. Essa análise é realizada numa amostra de sangue e tem por objetivo identificar um biomarcador que se descobriu ser libertado das células tumorais logo a partir das fases precoces da doença, fazendo então com que seja possível, através de uma análise ao sangue, identificar indivíduos que têm lesões precursoras que vão dar origem ao cancro do intestino. Envolve a colheita de 10 ml de sangue num tubo com EDTA. Há um protocolo para isolar o plasma deste sangue. Quando dá negativa, nós recomendamos que se mantenha uma repetição anual ou bianual do teste. Quando positiva, dá indicação para realizar uma colonoscopia para confirmação do diagnóstico e para subsequente tratamento clínico. E a sua grande vantagem é que, mais uma vez, é um teste que pode ser feito por qualquer pessoa, disponibilizando apenas uma colheita de sangue. O teste para detecção precoce do cancro do intestino tem o nome de Oncoalerta e, portanto, como o nome indica, representa um teste de alerta que pode ser realizado anualmente em conjunto com as outras análises bioquímicas regulares que realiza normalmente no seu laboratório de análises clínicas e que lhe pode dar uma indicação se há ou não risco de estar presente um cancro do intestino. Nos casos positivos, os doentes são imediatamente encaminhados para uma consulta de gastroenterologia que irá confirmar o diagnóstico e proceder ao tratamento adequado. Nos casos negativos, o teste tem uma especificidade superior a 95% e, portanto, ele garante que, com mais de 95% de probabilidades, que a pessoa não tem cancro do intestino e não tem que se preocupar com o cancro do intestino durante pelo menos um espaço temporal de 1 ou 2 anos. Recomendamos, no entanto, que o teste seja repetido regularmente, uma vez que o cancro do intestino pode ocorrer a qualquer momento durante a sua vida.